Oi, gente! Eu me chamo Rebeca Teixeira e agora vocês vão assistir um seminário sobre a otite média com derrame. Esse trabalho foi desenvolvido por mim e por mais 4 mulheres incríveis. Cada uma delas vai falar sobre um aspecto da otite média com derrame. Eu espero que vocês gostem e que possam estar aprendendo um pouco mais sobre essa patologia. Oi, pessoal! Eu me chamo Mariana Lucas e hoje vou apresentar a vocês uma visão geral do que é a otite média com derrame. Por definição, o termo otite média com derrame traduz-se como a inflamação do espaço da orelha média com presença e acúmulo de fluido seroso ou mucoso da caixa do tímpano por 3 meses ou mais. Em algumas literaturas, vemos sinônimos da otite média com derrame com outros termos como otite média secretora, otite média não supurativa, otite média serosa, otite média mucoide e otite média com efusão. Nesta patologia, os derrames localizados no interior da orelha média podem ou não serem assintomáticos. Também podem ser estéreis ou, no caso contrário, conter bactérias e até purulência. A otite média com derrame define-se ainda pela permanência de forma persistente de secreção mucoide ou serosa na orelha média, mantendo a integridade da membrana timpânica. A efusão na orelha média diminui a mobilidade da membrana timpânica, formando assim uma barreira para a condução da onda sonora. Acredita-se que 90% das crianças apresentem um quadro de otite média com derrame até os 4 anos de idade, traduzindo na mais recorrente causa de deficiência auditiva na infância. A otite média com derrame pode ser classificada em 3 critérios, de acordo com o tempo de permanência. Aguda, com duração de menos de 3 semanas. Subaguda, com duração de 3 semanas a 3 meses. E a crônica, com duração de mais de 3 meses. Apesar de, na maioria dos casos, a deficiência auditiva ser leve e transitória, a otite média com derrame do tipo crônica gera preocupação, dada a potencialidade dos seus efeitos sobre o desenvolvimento da linguagem e da fala, além das possíveis alterações de caráter irreversível na orelha média. Dentre os principais fatores contribuintes para essa patologia estão a disfunção tubária, as infecções virais e bacterianas do trato respiratório alto e a inflamação nasal resultante de alergia respiratória, assim como fatores genéticos e alterações imunológicas. Por gerar lesões na mucosa respiratória, a infecção das vias aéreas superiores resulta na disfunção da tuba auditiva, levando assim à aspiração de secreção para a orelha média, através de pressão negativa. O principal mecanismo relacionado à otite média secretora é a disfunção tubária, e independente do mecanismo gerador, o equilíbrio ventilatório da orelha média fica comprometido. Vale ressaltar que fatores anatômicos como as malformações de palato e as deformidades sindrômicas craniofaciais são relevantes no desenvolvimento da otite média com derrame. E ainda que com menor frequência, as bactérias associadas com a otite média aguda se igualam às bactérias isoladas na secreção da otite média com derrame, sendo as principais a Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis e Streptococcus pneumonia. De forma geral, esse tipo de otite resulta da interação de uma disfunção fisiológica da tuba auditiva e da imaturidade do sistema imunológico. É importante ressaltar que quanto antes a otite média com derrame for diagnosticada e tratada, maiores são as chances de correção de perdas auditivas, já que essa alteração patológica acomete com maior frequência a faixa pediátrica. Nessa faixa, o tratamento cirúrgico
terá indicação após o tratamento clínico não ter tido evolução satisfatória. Contudo, a evolução clínica, no geral, tem se mostrado positiva. Apesar disso, é importante que cada criança seja assistida de maneira individualizada, levando em consideração a idade, doenças associadas, além dos riscos anestésicos e cirúrgicos, antes de optar por qualquer procedimento para o tratamento. Oi, pessoal! Boa noite. Me chamo Amanda Pinheiro e eu vou relatar para vocês sobre os sintomas que a otite média com derrame podem causar. Vou falar um pouco sobre como perceber os sintomas na infância e na vida adulta. Vamos lá. A otite média com derrame é um pouco complexa, porque na maioria dos casos ela é assintomática e é importante ressaltar que ela se manifesta após casos de otite aguda, se não tratada ou não resolvida. Nos bebês, é comum demorar para diagnosticar a otite, já que eles não sabem externar o que estão sentindo. Geralmente, observam-se algo diferente nas suas expressões, como elevar a mão à orelha com frequência, choro persistente, irritabilidade, mudança de humor e dificuldade de deitar do lado que está em infecção. Já em crianças maiores, que já sabem se comunicar, é também comum os pais perceberem alguns sintomas. Tem uma dificuldade para ouvir, sinais de desequilíbrio, há uma percepção de atraso de linguagem, sensação de ouvido tapado e febre. Porém, a otite média com derrame pode permanecer por várias semanas a meses, ausentes de sinais ou sintomas de infecção. Nos adultos, os sintomas são incômodos, como zumbido, pressão na orelha e desequilíbrio. A otite média com derrame precisa de uma devida atenção, pois quando não tratada ou ignorada, ela pode se tornar uma perda auditiva permanente. Olá pessoal, me chamo Bárbara e hoje vamos falar sobre que tipo de exames podem ser feitos para ajudar no diagnóstico final da otite média com derrame. Eles estão divididos em dois grupos, o exame físico e os exames audiométricos. No exame físico, deve-se iniciar pela inspeção da orelha externa. Na otoscopia, podemos observar secreções ou bolhas visíveis através da membrana timpânica. Essa membrana se apresenta opaca, espessa e com uma coloração que pode variar do âmbar até tons de azul. Além disso, no exame físico, também pode ocorrer a retração da membrana timpânica em diferentes graus, que consiste num desconforto durante o exame. Também devemos realizar uma avaliação detalhada da cabeça e do pescoço, pois várias síndromes e anomalias da cabeça e da face estão associadas à maior incidência da otite média com derrame. Os exames audiométricos podem ser realizados dependendo da idade e da cooperação da criança, e são indicados quando a criança permanece com a otite média por mais de 3 meses. O método de avaliação é determinado de acordo com a faixa etária das crianças. A criança com menos de 6 meses deve realizar audiometria comportamental. Crianças entre 6 e 30 meses, ali 2 anos e meio, devem realizar audiometria com reforço visual. Já a partir de 3 anos, é sugerido testar outras frequências na audiometria, utilizando jogos e, se possível, audiometria tonal e vocal. A maioria das crianças com otite média com derrame apresentam audição normal. O nível da perda auditiva é que determina o tipo de tratamento adequado. Ainda falando dos exames audiométricos, se houver dúvidas na otoscopia, a timpanometria pode ajudar. Esse é um exame objetivo para avaliar a mobilidade da membrana e a função da tuba auditiva, fornecendo duas informações importantes: a curva timpanométrica e a pesquisa do reflexo estapediano. A curva timpanométrica do tipo B é indicativo de secreção na orelha média. Outro exame que pode ser realizado é a pneumotoscopia, que pode ajudar a fechar esse diagnóstico por evidenciar uma diminuição da membrana timpânica. Além desses exames, é importante e deve-se considerar
fazer exame radiológico, como a radiografia de Cavum, ou então o exame de nasofibroscopia. Ambos exames ajudam a identificar se há tecido adenoideano bloqueando a tuba auditiva. São esses os exames importantes para identificar, para diagnosticar a otite média com derrame. Olá, me chamo Natânia Almeida e para encerrar nossa apresentação com chave de ouro, vou falar um pouco sobre os possíveis tratamentos para a otite média com derrame. Antes disso, vamos relembrar 2 pontos importantes. Primeiro, a otite média com derrame tende a ser uma doença assintomática e que atinge em sua maioria crianças. E segundo, ela pode apresentar na literatura nomes diferentes, como otite média secretora, otite média serosa, otite média com efusão, otite média mucoide e otite média não suprativa. Ufa! Quantos nomes, não é mesmo? Agora que já relembramos, vamos voltar aos possíveis tratamentos. Por ser uma doença, na maioria dos casos, assintomática, os tratamentos são direcionados para corrigir as alterações funcionais na ventilação da orelha média, já que a mesma apresenta secreção. Em grande parte dos casos, apenas o acompanhamento médico é necessário, sem a necessidade de terapia fonoaudiológica. É empregado o uso medicamentoso de antibióticos e corticoides orais como tratamento e prevenção de infecções das vias aéreas superiores. O uso desses medicamentos diminui o edema da tuba auditiva, diminui a viscosidade da secreção da orelha média e ajudam a controlar os micro-organismos presentes na secreção. Descongestionantes, antihistamínicos e anti-inflamatórios não apresentam resultado no tratamento. Caso os sintomas não retrocedam de 30 a 90 dias, pode ser realizada a meringotomia, que é um procedimento cirúrgico, onde uma incisão é feita no tímpano, aliviando a pressão causada pelo acúmulo de fluido e drenando mesmo para fora da orelha média. Esse procedimento permite a ventilação da orelha e melhora a função tubária em qualquer cenário. Logo após a incisão e a drenagem do fluido, o tubo de timpanostomia deve ser inserido para evitar perdas auditivas condutivas e persistentes secundárias à secreção contínua na orelha média. Esses tubos de ventilação também ajudam na prevenção do ressurgimento ou piora dos sintomas da otite média com derrame.